Oi, pessoal, sejam bem-vindos aqui no estúdio da Diário TV. O Diário Mais está no ar e estou com 3 entrevistados muito importantes, de peso, profissionais que são muito conhecidos aqui na cidade, que agora trazem um projeto muito importante também. Estou com a doutora Soraya, pediatra, o doutor Gustavo e a doutora Sabrina. Tudo bem? Tudo bem, Soraya? Tudo bem, Carol. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui representando a URPS, que é a empresa de urgências pediátricas escolares de Teresópolis. Exatamente. URPS, já ouviram falar? Algumas escolas aqui em Teresópolis já aderiram à URPS, né? E nós vamos falar um pouquinho da importância dessa ação dentro das escolas. Então, estamos falando de emergências pediátricas escolares. Bom, um local onde está cheio de criança, tem muita emergência? Espero que não tenha, mas se tiver, a URPS está ao tempo e à hora para tentar resolver mais rápido os casos que aparecerem nas escolas conveniadas com a nossa empresa. Muito bem. Doutor Gustavo, quando a gente fala de emergências pediátricas dentro de uma escola, a gente não está falando assim de um grande acidente, a gente está falando de coisas do cotidiano que podem acontecer, correto? Sim, via de regra é isso que acontece, mas não é só isso que acontece. A gente atende também coisas pequenas, que na verdade para nós é uma coisa simples de ser resolvida, mas não para as escolas, não para os diretores, para os professores e principalmente para os pais das crianças, né, que ficam preocupados com um incidente leve. Nós estamos preparados com uma equipe de plantão exclusivamente para esse atendimento, para atendermos desde coisas mais leves até acidentes graves, como fraturas. Inclusive, a bolsa da empresa contém um colar cervical, contém ataduras, né, para poder fazer imobilizações provisórias até a chegada ao hospital. Certo. Nós também levamos essa criança, caso seja necessário, ao hospital, para poder que esse atendimento seja completo, seja absolutamente resolutivo, no caso. Então, vamos lá, para vocês entenderem do princípio, né? Vocês 3 são pediatras que atendem em consultório comumente, né? Da onde nasceu essa ideia, essa vontade de fazer parte da URPS? Sabrina. Bom, eu estava morando no Rio, vim para Teresópolis e convidei meus amigos para a gente começar essa ideia, porque eu achava muito importante ter essa segurança dentro das escolas, né? Sabrina, então você morando no Rio, você já tinha visto alguma coisa por lá? Tem um serviço parecido com o nosso, que faz esse tipo de atendimento, só que a gente deu uma melhorada na empresa. O que a gente priorizou? Que só tenha pediatra atendendo, coisa que no Rio não é assim. Qualquer médico pode fazer esse tipo de atendimento. E aqui a gente priorizou que só o pediatra pode fazer esse atendimento, porque a gente entende que o olhar do pediatra é um olhar diferente. Criança não é um adulto pequeno, então a gente entende que o pediatra vai ter um olhar diferenciado para essa criança, para qualquer incidente, seja ele um trauma, um acidente, uma queda, alguma coisa assim, seja ele uma bolinha no corpo ou alguma coisa que o próprio pediatra está mais acostumado a ver. Então a gente trouxe essa ideia de lá, assim, até uma preocupação de nós temos filhos em escola, né? E por que não trazer essa segurança para os nossos filhos aqui? E aí a gente pensou, juntamos, criamos e falamos, por que não trazer essa segurança para Teresópolis? Teresópolis merece isso. Acho que os pais, as crianças e as escolas merecem essa segurança também. E vamos fazer uma coisa legal. E a gente pensou, criou com muito cuidado, com muito carinho. Eu brinco que é mais um filho que a gente criou, está criando, né? E estamos engatinhando ainda. Muito legal. Eu gosto muito quando eu entrevisto qualquer convidado que traz aqui para mim uma ideia que viu fora da cidade e trouxe para Teresópolis. Afinal, nós moramos aqui. E por que não trazer as boas ideias e aplicar aqui, né? Temos tantas escolas, tantas crianças. E aí, então, vocês são pediatras, né, que trazem a URPS, que fazem as emergências escolares aqui para a cidade. Então, eu sou uma escola e aí a URPS é conveniada, certo? Como funciona essa relação? Bem, a URPS é uma empresa, Carol, que funciona de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite. Tá? E eu vou pedir a Gustavo, que está no operacional, para dizer como é feito esse atendimento a partir do momento que ocorre uma chamada das escolas conveniadas. Todas as escolas de Teresópolis foram, em algum momento, acionadas por nós, procuradas por nós, para poder oferecer o serviço. É assim que funciona. A escola que tem um contrato assinado com a empresa
Nós fazemos os contatos antes do planejamento escolar no ano anterior. Estamos, inclusive, na fase desses contatos nesse momento. Essa escola faz o contrato conosco. Então, a partir do ano que vem, por exemplo, as escolas que hoje contratarem a empresa farão um acionamento assim que tiver um incidente ou um acidente mais grave na escola. Há um plantonista com um telefone com 2 números, que não tem área de sombra na cidade, que vai fazer o atendimento imediato e a avaliação desse evento. Se ele julgar necessário, ele vai atendendo aquele chamado, já se dirigindo para a escola. Então, o atendimento é rápido. A gente tem tempo de resposta média de 14 ou 15 minutos hoje, né, com todos esses atendimentos que nós fizemos desde o início de 2018 até agora. Então, nós temos assim, eventos que a gente chega em 23, 24 minutos, raramente a gente chega depois disso, e tem evento que a gente chega em 3 minutos, em 4 minutos. Já teve evento que a gente chegou em menos de 2 minutos, dependendo da equipe, de onde estava o posicionamento da equipe naquele momento do evento. Então, essa agilidade é uma das coisas que nós mais prezamos para a empresa. Então, assim, é a agilidade nesse atendimento com a garantia da qualidade, porque eu estou levando a essa escola um profissional que atende e que resolve mais de 88% dos casos na própria escola, sem necessidade de levar, de conduzir essa criança até um hospital. Temos uma rede conveniada de retaguarda, oftalmo, otorrino, odonto, ortopedia, além dos hospitais de referência, que são os 3 hospitais da cidade que fazem isso. Na verdade, eu falo 3, mas agora com a ortopedia na beneficência, também temos essa opção. Porque antes era o São José, o HCT e a UPA. Mas a UPA meio que se dividiu, porque agora o atendimento de ortopedia do SUS é na beneficência. E a gente pode, sim, referenciar uma criança, mesmo que não seja uma criança que tenha convênio, que seja particular. Não há nenhum problema. Nós, inclusive, já fizemos isso, já referenciamos e levamos um atendimento a uma unidade pública, que nos atendeu, inclusive, com muito bem e funcionou muito bem o atendimento. E nesses casos de precisar conduzir a criança quando chega com vocês, isso é diferente, né? É uma diferenciação, mais uma diferenciação. A criança chega já avaliada por um pediatra, que é um especialista, com, na maioria das vezes, o diagnóstico daquele quadro. Então, ela chega com um outro status, vamos dizer assim, no hospital. Ela não passa por aquela triagem inicial, porque ela já foi avaliada. Então, isso facilita muito, agiliza muito esse atendimento, facilitando para a empresa, facilitando para essa criança e também para quem está atendendo a criança no hospital ou na clínica referenciada. Ótimo. Complementando o que o Gustavo falou, Carol, é importante deixar bem claro que a empresa ela tem plantonistas que a cada dia estão acionados para atender naquele dia exclusivamente pela URPS. Porque a gente sabe que, muitas vezes, o médico não pode, que está acompanhando a escola, está ali, às vezes faz uma orientação só pelo telefone, mas nós não. Nós temos esse médico que, muitas vezes, também pode acontecer dele atender e orientar pelo telefone, mas ele vai estar à disposição da URPS. A partir do momento que o assunto é um assunto que tem que ter a presença desse médico, ele vai estar ali. Nós temos carros equipados, como o Gustavo já falou, com materiais de urgências e emergências, e com plantonista nesses carros. A escola ligou, quem fala diretamente com o profissional da escola encarregado é o plantonista. Então, não tem aquela coisa da ligação ser passada para um, para outro. Imediatamente, a escola fala com o plantonista. Exatamente. Né? Esse é mais um diferencial. Né? Nós entendemos, inclusive há uma lei que obriga as escolas que tenham creche, não é isso, Sabrina? Que tenha um pediatra responsável pela escola, que assina pela escola, e que deve ir semanalmente às escolas fazer essa avaliação. Isso é uma lei que obriga. Nós temos esse diferencial. Nós estamos com um plantonista na emergência. O foco da empresa é para essa emergência, para esse atendimento emergencial ou de urgência, quando não é tão rápido, precisa ser tão rápido assim, diferenciando isso, né? O pediatra, que é o responsável, que é muito importante, diga-se de passagem, que vai à escola e que faz a prevenção desse nosso serviço, que é essa novidade, que é um pediatra que está de plantão para as urgências, para os casos que são assim, imediatos, não tem como esperar. Né? Então, esse profissional ele acompanha a escola, né, como vocês estão dizendo, fica ali, tem esse atendimento, mas vocês fazem a parte de emergência. Exatamente. Né? Exatamente. Esse profissional pode estar ou não na escola, independente disso, vocês podem ser acionados e aí sim vão
cuidar. Porque esse né? profissional, como a Soraya falou, ele pode estar no consultório, ele pode estar de plantão em outro lugar, É verdade. e ele não tem como se Não está ali disponível naquele Exatamente, como momento. se deslocar Vocês não. imediatamente. Aham. Nós temos essa capacidade, né? Então vocês fazem que é diferente. uma parceria, né? Uma coisa não isenta a outra. Exatamente, Né? exatamente. Inclusive existe uma escola na cidade que nós já prestamos atendimento e que tem um pediatra responsável que não somos nós. Isso não é uma obrigatoriedade, a escola já ter um pediatra e não poder nos contratar em função disso, né? A gente deixa isso muito claro, inclusive Muito não bacana. interferindo no trabalho dos colegas que já são responsáveis por várias escolas em Teresópolis. Ótimo. Na verdade, um complementa o trabalho do outro. A função dele de prevenção é importantíssima. Tem que existir, deve existir, tanto que é lei, é uma lei estadual importantíssima. E a nossa função enquanto emergência, ela vem com uma segurança a mais para a escola, como um conforto também, porque esse Certo. atendimento é feito no local, como ele falou, mais de 80% dos casos a gente consegue resolver na escola, e existe um conforto para os pais também, porque na maioria dos casos a gente não desloca esse pai do ambiente de trabalho. Era isso que eu ia falar justamente agora. Gente, quem é pai sabe, né? Quando toca o telefone e é escola, o coração já bate aqui, ó. A gente fica preocupado, né? O que aconteceu? Caiu, bateu a cabeça, enfim. A criança sempre acha um jeito, né, de dar acontecer alguma coisa. E aí a gente sabendo que tem um pediatra, né, tem um plantonista para atender essa emergência, é uma segurança muito grande. E como você disse, né, eu como mãe estou falando aqui, às vezes a gente não pode sair correndo do trabalho, largar tudo. Na verdade, a gente não sabe nem o que fazer na hora. A verdade é bem essa, né? Porque eu já passei por um caso parecido. A gente não sabe se liga para o hospital, se corre para a escola, se liga para o pai, para o vizinho. A gente não sabe o que faz, né? Só mais um adendo. E é muito importante a sua fala, porque muitas vezes o pai se desloca por um evento que aconteceu na escola, então ele sai do trabalho, ele chega à escola já assustado, porque a escola, com todo o cuidado que tem, com a experiência que pode ter, não tem como aquilatar exatamente a gravidade daquele caso. É. E aí o pai pega a criança, sem saber se aquilo é uma urgência, se é uma emergência, em grande parte das vezes, leva ao hospital, e aí às vezes vira uma via crucis, né? De um hospital estar muito sobrecarregado naquele momento, demorar muito o atendimento, e no final o pediatra avaliar e entender que é uma coisa simples, um atendimento rápido, muitas vezes no pronto atendimento de 5 a 10 minutos, Verdade. e aí a mãe, o responsável, levou aí 2, 3 horas para resolver um assunto que era de 5 minutos. Verdade. Tendo um profissional que vai até lá é muito mais fácil. Eu, como mãe, se não tiver um profissional, eu vou levar no hospital, porque eu vou ficar com medo e tudo mais. Mas tendo um profissional olhando, se me ligam e falam, olha, a doutora Soraya já veio aqui, já olhou, o doutor Gustavo já falou, e não há necessidade. É uma segurança muito grande. Por isso eu gostei tanto desse projeto e quis trazer aqui para vocês. Exatamente. E na maioria das vezes, quando a gente faz esse atendimento na escola, a gente liga e fala pessoalmente com os pais. A gente legal. liga e fala, olha, eu atendi seu filho, examinei, aconteceu isso, 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 ele está bem, não precisa vir à escola, pode se manter no ambiente de trabalho ou não. Aconteceu isso, isso e isso, infelizmente você vai ter que vir, precisamos levá-lo ao hospital, aí eu preciso da sua presença, porque aí quando a gente precisa se deslocar ao hospital ou uma clínica parceira, que a gente tem algumas especialidades que a gente pode falar daqui a pouquinho, a gente precisa realmente da presença dos pais também. Mas nisso, já sabendo que já foi Já olhado, sabendo. já tem ali Exatamente. um médico, né? Já tem um enfim, diagnóstico, um diagnóstico, exatamente. Carol, e você tocou num ponto aí que eu fico assim bem atenta, né? Que é esse lado humano da medicina, né? Eu acho que os pais verem que os filhos estão sendo acompanhados no momento que eles não podem estar perto e sofreram um acidente na escola e o filho está ali com o pediatra do lado, com o médico do lado, eu acho que isso é uma tranquilidade, tanto para os pais que estão no trabalho ou estão em casa, quanto para a escola. Certos momentos, algumas escolas demandam a gente falar sobre alguns assuntos que estão em alta, né? Algumas infecções, alguns temas ligados aos adolescentes. E a gente tem esse serviço também, que são os serviços de palestras, onde nós vamos até as escolas e falamos também dos assuntos que as escolas nos solicitam, né? Que sejam abordados, porque são as dúvidas dos pais naquele momento, né? Então, é um serviço muito completo. Bom, gente, diante disso, quem é mãe sabe, deve estar aí pensando como é que eu faço para contratar a URPS. Como é que funciona? Eu, como mãe, posso contratar? Não diretamente. Quem faz a contratação da empresa é a escola.
Então, as escolas contratam, nós temos um contrato diretamente com as escolas, então a escola contrata a nossa empresa e nós prestamos o serviço àquela escola. Existe uma modalidade de segmentar a escola, né? A gente não precisa, por exemplo, ser contratados por toda a escola, vamos dizer assim, entre aspas. Então, assim, algumas escolas podem optar por contratar o turno da manhã ou o turno da tarde. Legal. O que a gente não pode fazer é contratos individuais dentro de uma mesma turma, de um mesmo segmento. Porque senão não faz sentido a gente atender uma criança que se chocou contra outra criança e atendemos apenas uma. É verdade. Óbvio que a gente não faria isso. Então, para evitar essa dificuldade até contratual de podermos atender aquela criança, a gente tem que segmentar no mínimo. A maioria das escolas optou por contratar para toda a escola, até por uma questão de segurança, né? Lógico. Mas existe a modalidade também da segmentação dessas escolas. Mas aí a escola contrata e todos os alunos daquela escola, os filhos daqueles pais, como você falou, estão completamente seguros a partir desse momento. Então, precisamos saber se a escola que nós temos está em convênio com a URPS, né? Sim, Bom, sim. aí o serviço é super bacana, né? Nós temos três profissionais qualificados para atender os nossos filhos. A pergunta que todo mundo deve estar fazendo, é muito caro? Não, não é caro, não. É só uma observação. Atualmente nós temos, além de nós três atendendo as crianças, temos mais duas colegas, a doutora Laís e a doutora Maria Cláudia, que já fazem Então a parte da equipe equipe. já cresceu. Já cresceu. Começou com três, né? Ótimo, é Já verdade. somos 5 hoje. Na verdade, o serviço não é caro, é um serviço muito barato, na verdade, e que assim é imperceptível, né? Assim, na verdade, no montante de uma mensalidade. E para a importância que tem, aí é mais barato ainda, vamos dizer assim. As escolas, quando fazem um contato, muitas delas até se assustam com o valor, no bom sentido, assim, tipo, mas é só isso e tal. Realmente, a gente consegue fazer um preço muito bom, porque a gente consegue volume, né, em número de alunos. Sim. Então, a E gente aí consegue dilui, então, acaba é como diluindo se esse a valor. mensalidade que eu pago vai ter uma taxinha a mais, E é irrisória. uma taxinha mesmo no Irrisória, né? diminutivo. Vou deixar para vocês aqui o Instagram da URPS, tá bem? Então, vocês podem entrar lá, ver como é que funciona o trabalho, já tem alguns posts, eles falam sobre alguns temas lá no Instagram. Vou deixar também o telefone de contato. Se você é pai ou mãe, pergunte à sua escola, tá? Se já tem aí o convênio com a URPS agora está em Teresópolis, né? Um serviço que, como a Sabrina citou aqui, já existe em outros locais, e agora o pessoal fala muito que Teresópolis é uma cidade pequena, mas não é não, gente, tem muito serviço bom aqui para a gente aderir, e como o doutor Gustavo bem disse, vai ser uma taxinha bem pequenininha, parcelada lá na sua mensalidade, então não tem porquê, não tem mistério, né, para a gente ter toda essa segurança. Falando em emergências, vamos só dar aqui algumas exemplos do que acontece. Vamos falar aí, o que essas crianças andam aprontando? Vocês já atendem uma gama de escolas, né? Passa para a Soraya. Carol, você mesmo falou, né? Como uma criança nos surpreende em questão de minutos, né? E são quedas, né, com cortes na cabeça, são fraturas nos braços, eles estão em colisão o tempo todo na hora dos intervalos, na hora da aula de educação física, na hora do intervalo, então até mesmo dentro de sala de aula, entendeu? Andando, eles vão para o recreio, eles se colidem lá, que é uma loucura. E a Sabrina estava falando, você falou também sobre as palestras que vocês fazem para alguma coisa que possa ter um aqui com uma coceirinha, daqui a pouco tem o outro, alguma coisa assim. Tem isso também? Sim. Além dos traumas, né? A gente tem quadros de alergia, né? Assim, crises, por exemplo, de asma. A gente já atendeu o paciente com broncoespasmo. Verdade, crise de asma, Inclusive, tem como resolver, mesmo antes de chegar ao hospital, a medicação de resgate que a gente faz já na escola. Isso é tão importante em Teresópolis, gente, né? Porque a criança faz... A minha filha já fez uma crise, assim, de assustar o professor dentro da sala, quer dizer, é um caso desse. Aquela lesãozinha de pele, né? Que a criança chega com aquela bolinha na pele, a gente não sabe se aquela bolinha vai passar para outra criança ou não. A gente atendeu o caso assim. Hoje, atualmente, aqui, muita conjuntivite em Teresópolis, né? Que a gente procura fazer uma orientação em caso de ser viral ou bacteriana, né, ou mesmo alérgica. Tem esses Vou aproveitar eventos. e falar com minhas amigas diretoras agora. Eu já trabalhei em escola, então eu sei como é que funciona. Gente, quando a criança chega assim, às vezes a gente bota um bilhete, manda para o pai, ou então fica, pai, leva lá no pediatra, pai, dá uma olhada, porque a gente fica com medo que passe para as outras crianças. E às vezes a gente sabe que o pai não tem tanto tempo, né, consegue uma consulta mais para frente, e assim seria tão bom, né? Carol, uma outra coisa que eu queria deixar claro também é que nesse atendimento que nós fazemos nas escolas, em alguns casos, pode haver mais gravidade nesse atendimento. Uma fratura de membro inferior, né, uma fratura de perna, de quadril, enfim,
felizmente não aconteceu, espero que não aconteça, mas que a gente tem que fazer um deslocamento mais especializado dessa criança, desse adolescente. Então, nós temos uma parceria com uma empresa de ambulância e que faz esse atendimento, dá sinal de prioridade para nós também, para a nossa empresa. Então, isso dá mais segurança ainda para as escolas, num evento mais grave, num evento que precisa de uma urgência e um deslocamento mais especializado, além dos carros da empresa que já são, na verdade, equipados com uma bolsa de resgate. Ótimo. Então, carros e ambulâncias apostos, tudo que a gente precisa, né? Mãe é dessas, né? Que quer ambulância, quer médico, quanto mais médico, melhor. Né? A gente tem essa preocupação. Gente, são mais de 1.000 crianças aqui na cidade que já são atendidas pela URPS em várias escolas, tá? E eu espero que você que esteja me assistindo, que com certeza gostou muito, eu como mãe gostei, por isso trouxe aqui a doutora Soraya, o doutor Gustavo e a doutora Sabrina para contar essa novidade para vocês, também tenha acesso a isso. Se você é diretora da escola, como eu disse para vocês, tem aqui, olha, o Instagram, a página no Facebook e o número que vocês vão entrar em contato para perguntar como funciona. Chama, faz uma reunião e vamos colocar todas as escolas aí na cobertura da URPS, porque, gente, sempre tem uma criança, sempre tem um evento que precisa da URPS, não é verdade? Infelizmente, né? Ou felizmente por ter vocês, né? Porque a gente vai acontecer de um jeito ou de outro, gente. A verdade é essa, são muitas crianças juntas ao mesmo tempo, e aí é bom ter vocês ali para ajudar e, olha, o caso vai ser resolvido, é isso que importa. Não é isso? Gente, muito obrigada, tá? E parabéns por esse projeto, tá? Nós que agradecemos. Seu olhinho está brilhando, Soraya, você gostou muito. Né? Não, meu olho brilha todas as vezes que fala da URPS, porque a gente trata a URPS com muito carinho, muito respeito, respeito entre nós, entre os nossos profissionais, entre as escolas e entre os alunos e as famílias que nos contratam. Então, brilha mesmo. Dá para perceber que vocês gostam. Vocês são muito conhecidos aqui na cidade, né? Os pediatras conhecidos, quando a gente comentou sobre vocês, todo mundo conhece vocês já do consultório, e aí saem para essa iniciativa com esse vigor de coisa nova, né? Porque, na verdade, vocês já são muito conhecidos, então é muito importante isso também. E agradecer também à TV Diário por essa conversa, né? por esse espaço que nos foi concedido. E, assim, é um prazer estar aqui com vocês também. A gente sabe da força da TV Diário e a gente quer realmente dar divulgação a isso, para que as pessoas conheçam o trabalho, conheçam o serviço e tenham o direito de ter esse serviço que antes não existia na cidade, que agora é mais um benefício que a gente consegue trazer para Teresópolis. É um diferencial para a escola que tem. Né? Isso aí. Obrigada, gente. Muito obrigada. Gente, eu vou para o intervalo e já volto. Não sai daí, não.